Olá, estamos iniciando mais uma edição do TV Brasilagro, programa produzido nos estúdios da STZ TV UHF Canal 59, Sertãozinho, Estado de São Paulo. Você pode acessar a íntegra de todos os nossos programas visitando o nosso site brasilagro.com.br. No mesmo site você pode se inscrever para receber todos os dias e gratuitamente ao Clipe em Brasilagro, com as notícias nacionais e internacionais das cadeias produtivas do agronegócio. Se você tiver alguma sugestão, converse conosco através do e-mail tv@brasilagro.com.br. No programa de hoje nós temos a satisfação, eu diria até a honra de termos de volta o consultor Marcos Antônio Françoia. Marcos Antônio Françoia, ele nos brindou durante muitos programas já, principalmente em 2008, 2009, quando nós estávamos iniciando os primeiros passos com o TV Brasilagro, estão se passando 10 anos. E as conversas com o Françoia sempre repercutiam muito, principalmente pelo conhecimento que ele tem, não apenas dos negócios e da cadeia produtiva sucroenergética, mas a visão também de mercado que ele tem, visão de finanças, gestão de empresas também. E eu lhe acolho com muita alegria, você sabe, eu já manifestei isso quando você me confirmou que você poderia me atender ao convite e nós estarmos juntos aqui para a gente ter esse programa, e eu tenho certeza que daqui para diante a gente não vai ficar mais num espaço, num hiato de tempo muito distante, porque profissionais com a visão que você tem, a experiência que tem, podem ser muito úteis para mostrar para o nosso telespectador e mostrar também, principalmente para os empresários e produtores rurais, o que acontece de fato e quais são as cautelas que nós devemos ter quando nós estamos aí na iminência de termos crises que podem ser aprofundadas, né? Nós falávamos até antes do início do programa de que uma constatação é que quando a gente olha o cenário como um todo, e aí não é apenas o cenário econômico e político do Brasil, mas internacional também, com embates, União Europeia, China, Estados Unidos, né? A gente fica imaginando, terminamos um dia, achamos que chegamos ao fundo do poço, que amanhã seguinte os jornais vão nos brindar com notícias melhores. E a gente acaba constatando que ao contrário só piora. Então, seja bem-vindo de volta ao nosso programa. Obrigado, agradeço a oportunidade de estar aqui. É uma honra e um privilégio sempre estar aqui no seu programa, que eu acompanho sempre, né? E agradeço também aos telespectadores que seguem a gente aqui. Ronaldo, é o que você está dizendo, a gente vive um dia e comemora no final do dia chegar com saúde, pelo menos no final do dia, porque realmente é um momento muito difícil, mas assim, a gente tem que acreditar que a mudança ocorrerá, né? Existe um cenário ainda um pouco nebuloso, nós não sabemos o caminho exato para onde as coisas vão seguir, nós temos eleições chegando, então tudo isso impacta diretamente na performance da economia como um todo. Isso tem deixado o mercado financeiro confuso, tem deixado os empresários confusos, porque nós conseguimos ter uma previsão de longo prazo, que nós possamos detectar exatamente, identificar exatamente que caminho seguir, para onde nós vamos. Então, é um momento que nós temos que trabalhar, pôr a cabeça no lugar, não deixar se abater pela crise, para poder ter a mente aberta e encontrar soluções. Eu recordo bem, Françoia, quando nós fizemos um evento em Brasília no ano 2007, e desgraçadamente, como informação, mas como notícia, foi um fato que me privilegiou de ser talvez o primeiro jornalista que pôde constatar e divulgar de que uma crise estava começando a atingir a cadeia produtiva do setor sucroenergético. Relembrando que no primeiro mandato do presidente Lula, o setor dos biocombustíveis virou a estrela maior. A estrela maior do PT, à época, não era a estrela do partido, era a estrela dos biocombustíveis. E o presidente Lula fez um belíssimo trabalho, ou para onde ele viajava, ele levava essa mensagem, não é? E aí no segundo mandato dele, logo no começo do segundo mandato dele, descobriram pré-sal, acharam a mina de ouro, e aí deu no que deu. E nesse evento que a gente fez em outubro de 2007 em Brasília, nós constatamos já, nós sentimos, constatamos e divulgamos que a crise começava naquele momento. Em seguidinha, a gente conversando com o pessoal da Dedini de Piracicaba, eles confirmaram que haviam pedidos em carteira, mas as consultas já tinham diminuído.
quando nós começamos o nosso programa aqui, o TV Brasilagro, você foi um dos primeiros entrevistados nossos aqui, e eu lhe instiguei. Você teve a coragem de dizer, realmente há uma crise instalada, mas a crise não tem a dimensão como alguns setores estão emitindo sinais. Né? Então, a indústria de base, que é a primeira a sentir os efeitos, já emitia sinais. Quer dizer, não tem mais consulta de pedidos de novas encomendas. Você defendia com muita veemência, mas com muita convicção também, de que haviam recursos vindos, principalmente de investidores do exterior. E eu lembro uma frase que você colocou aqui, que até eu nunca comentei isso com você, mas agora, passam-se 10 anos, a gente tem a liberdade de poder comentar. Eu não vou dizer que eu tenha sido advertido, mas amigos comuns nossos me chamaram a atenção de que esta frase que você havia colocado no programa tinha sido mal colocada e você havia generalizado. E você não generalizou, e eu sempre defendi você, que quando você falava que uma das exigibilidades dos investidores estrangeiros era a questão do caráter dos gestores. Como nunca ninguém tinha falado isso, e você colocou, e você dizia, há dinheiro disponível. As avaliações, os critérios de avaliação e liberação desses financiamentos passam necessariamente pela avaliação do caráter dos gestores. Bom, também, desgraçadamente, você tinha absoluta razão quando você colocou isso, porque se nós pegarmos 2008 a 2018, um intervalo de 10 anos, e muito do que se viu e continua vendo no setor ainda, essa questão do caráter de gestor continua impedindo com que o setor consiga buscar uma harmonia, consiga buscar um equilíbrio. Ou estou enganado? Olha, aí vamos até generalizar, assim, colocar uma amplitude um pouco maior nessa situação. É importantíssimo isso, e a prova está aí que não é só no setor que a gente fala especificamente sobre energético. O agronegócio como um todo tem vivido de escândalos que nós temos vistos. Todo mundo sabe disso, não tem que ficar repetindo aqui. A análise de crédito, desde aquela época, ela veio se intensificando, então os números econômicos são extremamente importantes, especificamente para o setor da açúcar e álcool. É extremamente importante saber se tem cana no campo, se essa cana produz em quantidade suficiente para atender a capacidade produtiva da fábrica, e qual a condição dessa fábrica em produzir produtos finais, açúcar, etanol e até energia. Mas passa principalmente por uma análise, um crivo que começou a se intensificar a partir de 2007, da capacidade dos gestores. Né? E, até ilustrando, né, em 2007, quando a gente falou sobre isso, e falou dessa dificuldade do setor, e eu também era muito criticado, porque eu escrevia isso e falava que o setor estava numa crise, caminhando para uma crise, e muitos diziam que eu era maluco, que não tinha crise, porque tinha dinheiro de monte no mercado colocado nas empresas. Né? E eu, como um monitoramento de resultados econômicos das empresas, um trabalho que a MBF faz, de quando o investidor coloca recurso, a gente entra lá para ver se vai ter condição de pagamento ou não, antes e depois, inclusive, o uso desse recurso adequadamente no processo, nós começamos a identificar que teriam vários problemas, ou seja, os bancos, os fundos dificilmente iam receber aquele valor aportado, porque o mercado estava extremamente confuso. E aí começou em 2008 as recuperações judiciais do setor, ou seja, a prova aconteceu em seguida com o início das recuperações judiciais. E não só isso, veio a crise financeira mundial, que está completando 10 anos agora, acho que é agosto também, né? E que 10 anos que acabou de jogar tudo numa situação extremamente difícil, porque o crédito que existia passou a ser monitorado ainda mais, e a dificuldade de você ter esse crédito renovado. Né? O setor entrou num colapso, como toda a economia entrou, o que era uma marolinha chegou na situação que nós estamos hoje. Então, realmente, ainda assim, essa questão de analisar a performance dos gestores, a capacidade de gestão, é muito forte. E é a maior exigência hoje no mercado, compliance. Né? Que as empresas precisam ter compliance, tem jeito. Nós estamos vendo algumas situações aí de embates por alguns problemas nas distribuidoras e que envolvem empresas do setor, e onde a defesa principal dessas empresas do setor é mostrar justamente que ela tem uma política de compliance que não permite tomar algumas atitudes que são acusadas nesses processos. É uma defesa. Por uma coincidência, e é coincidência,
Mas uma feliz coincidência. Nossos últimos 3 programas trataram de compliance. Nós tivemos aqui o privilégio de entrevistarmos 2 coronéis que fizeram carreira no Serviço de Inteligência do Exército Nacional, coronéis Gomes Monteiro e Edmo Leão, e também entrevistamos no nosso último programa o Dr. Cláudio Torquato, que é o gestor do programa Agro Mais Integridade, que é uma iniciativa brilhante do nosso ministro Blairo Maggi, da Agricultura, de instituir um selo de compliance para as empresas do agronegócio brasileiro. Porque nós tivemos aí Operação Carne Fraca e outros escândalos aí, que passam necessariamente por gestão de caráter dos executivos e de funcionários graduados em empresas, não é? E passou-se os países concorrentes do Brasil, principalmente a União Europeia, aproveitarem essa brecha e dizer, olha, tudo que se faz no Brasil está mal feito. Né? O presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, ex-ministro da Agricultura, Francisco Turra, a associação que ele preside reúne os produtores de carne suína e de aves. Ele declarou há poucos dias aí pela mídia nacional de que na União Europeia não há confiabilidade por parte dos governos em relação ao governo brasileiro. Isso é extremamente grave, né? Isso é extremamente grave. E por isso que eu quis destacar isso. Há 10 anos, você já chamava a atenção disso. Que não havia toda aquela, uma onda de euforia e parecia que nós íamos conquistar o mundo com o nosso etanol, e você já chamava a atenção. E quando ninguém fez isso, então eu quero deixar registrado isso. Muitas vezes nós somos chamados de loucos e de irresponsáveis, não é? Porque a gente tem a coragem de dizer no tempo certo, no tempo que a gente tem a informação, de divulgá-la. Às vezes a gente fica até constrangido, mas esse é o nosso papel, não só da imprensa, mas principalmente dos consultores também, né? Até ilustrando o que você está dizendo, empresas que, vamos dizer assim, seguiram mais ou menos a recomendação que a gente deu de tomar cuidado em novos investimentos, elas conseguiram, estão aí no mercado, vivendo com dificuldade também, mas estão sobrevivendo no mercado. É verdade. Em compensação, nós tivemos outros trabalhos, a gente indicava que certos tipos de investimento, até às vezes fora do padrão do que seria açúcar e etanol, porque muitas empresas tinham isso, eu vou sair fora para outro ramo, não era momento de se fazer. O pessoal fez e está hoje numa situação extremamente desconfortável. Tanto que você vê no setor o número de recuperação judicial que existe. Nós temos recentemente um grande grupo que entrou também. Verdade. Qual é, de uma maneira assim, muito pontual e com muita objetividade, qual é o saldo que você consegue depurar, que você consegue enxergar desses 10 anos de crise que o setor sucroenergético está vivendo? Bom, não é novidade para ninguém, né? Nós tivemos uma redução da capacidade produtiva grande, operacional inclusive, mas lembrando que essa redução da capacidade produtiva operacional, ela está muito ligada à quantidade de cana gerada no campo, produzida, que também houve um déficit de investimento muito alto, estamos tendo de novo um déficit de investimento esse ano, né? Questões climáticas que ajudaram a empurrar a produtividade para baixo, então você faltou cana, empresa com ociosidade que já carregavam um endividamento alto. As usinas entraram em 2000, muitas usinas, né, para deixar bem claro, entraram em 2005 com a euforia do crescimento, com a bandeira do governo, de etanol, o ouro branco, aquelas coisas mais. As empresas entraram já com endividamento alto e adquiriram novos investimentos, novos recursos para poder crescer e acreditar nesse crescimento, para poder investir na nova era do setor de açúcar e álcool. Ou seja, o endividamento que já existia, somou-se um novo capital a ele. De 2008 para cá, o mercado está exigindo a devolução desse capital. E os preços estão num ciclo de alto e baixo que não compensa o custo financeiro que foi adquirido na época. Então as empresas vieram se endividando, né? Eu brinco que a anaconda da dívida, até escrevi um texto longo sobre isso, porque eu brinco que eu falo que ele nasceu basicamente desde a época do Proálcool e algumas empresas vieram empurrando isso, resolvendo com o tempo, e quando chegou 2007, 2008, a coisa escancarou e está onde nós estamos hoje.
um endividamento então alto, então resumo da situação de todos esses anos, um endividamento alto para muitas empresas impagável, né? Como média as empresas endividadas aí estão aí no patamar de R$ 125 por tonelada em termos de endividamento. Eu acredito que até o final do ano esse número deve aumentar. Já tivemos pior como média, tá bom? O ano passado havia dado uma melhorada, esse ano aqui já começou a piorar outra vez. Mas nós temos empresas com um patamar de dívida de R$ 300, R$ 400 por tonelada processada. Mas como sobrevive isso? Tanto que está aí de novo o aumento e a possibilidade de outros casos de recuperação judicial. O saldo de tudo isso também é que o setor está sendo consolidado. E às vezes não é na compra da fábrica, mas é a usina que fecha e outras empresas assumem o canavial dessa usina. Então é uma forma de consolidação, isso também, uma consolidação no campo. Tendência de curto prazo é que nós vamos ter ações que precisam ser feitas, e algumas já estão sendo feitas, para principalmente reduzir custo. Porque esse superávit mundial de açúcar que sinaliza para esse ano, em determinado momento ele vai cair, porque com preço baixo é insustentável a produção. E aí você tem uma quantidade que cai de novo de oferta e o preço começa a subir novamente. Mas principalmente, Ronaldo, o que é bacana de tudo isso, muitas empresas perceberam a necessidade de inovação. É de você olhar uma nova forma de gerir o campo, uma nova forma de gerir a indústria, com mais produtividade no campo, em menos espaço e com mais produtividade na indústria. Então, inovação também é a palavra-chave de tudo isso que mudou nesses 10 anos e que dá um ânimo, uma luz para que o setor venha se recuperar ao longo do tempo. Você dirige uma das mais conceituadas e uma das mais respeitadas consultorias do agronegócio que tem foco no setor da cana, que é a MBF Agribusiness. Você enxerga ainda, a grosso modo, nas usinas, problemas de gestão? Tem. Ainda muitas usinas, eu vou deixar bem claro, eu não sou contra a administração familiar. Eu acho que a administração familiar ela precisa ser preparada profissionalmente. Sim. Então você pode ser dono do negócio e ser um excelente profissional. Ainda temos... nos últimos anos, as empresas perceberam essa necessidade de mudar, de adquirir novos aprendizados, trazer uma cultura diferenciada de gestão para dentro da empresa, uma cultura de gestão orçamentária, uma cultura de gestão sobre custos, como que você faz para reduzir seus custos para ter margens maiores. Então, houve um investimento grande nesse sentido. Mas o que a gente olha? Conforme o setor vai caindo em rentabilidade, o investimento nessa área vai diminuindo de novo. Então, é aquela história assim, a empresa contrata e desenvolve toda uma metodologia para controle de custo, orçamento, planejamento. Aí começa a ter dificuldade no caixa, a primeira coisa que ela faz é cortar os controles. Mas não é por aí, o controle é que vai trazer resultado no futuro, né? Então, existe ainda assim uma influência forte da administração familiar em muitos casos, mas com uma mentalidade já de que precisamos mudar. Mesmo essas empresas... Você percebe isso? Percebo. Essas empresas estão pensando em mudar. Todas. Eu acho que está muito difícil hoje você conversar com alguém que não fala assim, olha, eu preciso tomar uma atitude ao longo do tempo. Nós estamos vendo grupos aí, eu não vou citar nome, me permita, mas na mídia está grupos que tradicionalmente é chamado de grupo familiar e que fecharam unidades e que já estão para a mídia falando que estão montando um sistema de governança onde trarão conselheiros profissionais para que aos poucos a administração familiar seja substituída por quem traga uma nova visão de gestão. Isso está acontecendo. Indústria de base, que você também conhece bem, como é que está a situação da indústria de base nossa? Quer dizer, basicamente, Sertãozinho, Piracicaba, o que você consegue enxergar? Hoje eu percebo que existe uma diferença entre as empresas lá de Piracicaba e as empresas aqui de Sertãozinho. As empresas daqui que ficaram focadas só nessa questão de açúcar e etanol ainda continuam uma grande dificuldade. Eu percebo que lá em Piracicaba houve um incentivo maior para as empresas começarem a focar em outras linhas de produção, outros mercados. Tá? Aqui também está tendo, mas a concentração ainda é muito forte, até pela proximidade da região, é uma região muito forte nessa questão de cana-de-açúcar, lá também, mas aqui muito mais, né? As empresas aqui ainda têm o foco muito voltado para o setor. Então, enquanto o setor de açúcar e álcool não der
reativada, não voltar a produzir margens satisfatórias, a indústria de base ainda vai sofrer, né? Mas nós temos empresas aqui com outra visão, desenvolvendo tecnologias diferentes para a indústria, e que essa mudança de inovação, tecnologia, que os grandes grupos já estão vendo, e aí pegamos os grandes grupos mesmo que estão a fim de investir nisso, eles estão olhando essas empresas com cuidado, e eu acredito que essas empresas da indústria de base que são focadas em novas tecnologias e inovação, elas vão se sustentar, né? No meio do caminho, uma ou outra terá que ter uma habilidade diferenciada para sair da crise. Fornecedor de cana. Fornecedor de cana que tem passado agruras aí nesse tempo todo, preços baixos, usinas fechando. Qual é a visão que você tem do ânimo do fornecedor de cana? O fornecedor de cana, eu acho que toda a cadeia é o que mais precisa ficar tranquilo hoje. Não que ele esteja ganhando dinheiro, mas o produto dele é o produto que é aceito e disputado. Até por essa ociosidade que existe no mercado de cana-de-açúcar, o fornecedor de cana hoje, desde que ele mostre e trabalhe a sua autoridade, a sua capacidade de mostrar que ele tem um produto diferenciado, que ele tem condições de fazer um produto diferente, continuar com os investimentos dele, não deixar a produtividade dele cair, ele vai passar por esse período difícil e vai colher os frutos lá na frente, a hora que o setor estiver mais estabilizado. Falar para ele que ele tem que ficar feliz, com todos que você conversar, ele vai dizer que não está, né? Os menores, lógico, sofrem mais. Mas eu vejo o seguinte, a própria situação do rural, do crédito rural, está sendo facilitada, então isso começa a dar um fôlego diferente para o produtor rural. Agora, Ronaldo, uma coisa me chama muita atenção. Mesmo o produtor rural precisa começar a mudar para uma filosofia de gestão. Não é só produzir cana e entregar na usina. É como estão os seus custos, como é que ele gerencia seu caixa, como é que ele planeja o longo prazo dele. Eu tenho feito alguns trabalhos com produtores de cana que começaram a nos procurar. Isso é um bom sinal, porque eu não tinha cliente produtor de cana. E agora começou a procurar, assim, na questão das usinas. Produtores de canas regionais aqui estão procurando para justamente montar um plano estratégico em cima da sua situação, para poder administrar melhor seu caixa, fazer financiamentos mais adequados e poder negociar melhor com as usinas. Essas mudanças ocorrem simultaneamente ou casualmente em função de sucessão familiar? Não, é generalizado. Mesmo aqueles que estão... A sucessão familiar ajuda muito, né? Se você tem uma geração que vem com a ideia de mudança, lógico que ela vai pressionar os mais sábios que estão na cadeia, né, a fazerem mudanças. Então é uma conjugação que é autônoma, mas mesmo quem já está na gestão hoje, ele olha para trás e começa a comparar a situação de hoje com o passado e ele fala, preciso fazer algo para mudar. Então eu tenho percebido essa reação dos produtores de cana, no sentido, e empresários também, que nós precisamos fazer algo diferente, né? Talvez seja o primeiro passo efetivo para se ter um processo de mudança. Não tenha dúvida, porque o mercado tem que reagir, Ronaldo. Não dá para dizer se vai ser o ano que vem, se vai ser no próximo, não dá mais, né? Porque são ciclos. Mas vou falar especificamente do produtor rural. O mercado melhorando, melhora para ele automaticamente, né? O mercado melhorando não melhora para a indústria de base automaticamente, porque é um pessoal que está mais endividado, mas é o começo para sair do negócio. Então, o que é a base? É você saber exatamente qual situação você está hoje e como fazer para sair. É a história do paciente que procura um médico, depois ele passa por uma série de exames para saber o estado físico dele. É isso, não é? É isso. E a partir do diagnóstico você... que situação que está, que remédio que eu tenho que tomar para sair de onde eu estou, para melhorar. É isso. E aí, só por uma curiosidade, até porque eu vou evocar a minha condição de bacharel em administração de empresas, não é? Uma coisa que sempre me chamava a atenção, eu ficava imaginando, na época de faculdade, eu vou dar uma consultoria, eu vou dar uma orientação para alguém. O que eu preciso fazer para que esse alguém confie naquilo que eu estou fazendo? Então, eu vou fazer a pergunta nesse sentido para você. Tecnicamente, racionalmente, há solução para qualquer tipo de problema em termos de gestão de empresas? Não. Não. Não tem uma varinha mágica que você resolve determinados tipos de problema. Mas você tem saídas e assim, que eu falo, algumas delas passam por machucar. Não tem jeito. Cortar um braço,
emocionalmente abalar, não tem jeito. Quando você está numa situação muito complicada econômica e financeiramente, você precisa saber controlar a sua emoção para poder tomar as atitudes adequadas. A solução, ela existe no sentido de que você precisa saber a real situação que você está e que passo dar. Né? A confiança, ela acaba existindo, até você tocou, quando você põe isso em números e para de fazer discurso. Né? Vamos fazer, vem para cá que eu vou te negociar, eu vou te arrumar um crédito e você vai renovar sua dívida, vai alongar para X anos. E de repente não é essa a solução. A solução não é captar mais recursos e alongar para X anos. A solução é tomar uma atitude radical de se entrar na frente do credor e falar assim, olha, eu não consigo mais, o que nós podemos fazer? Até de abrir mão de um pedaço do patrimônio para resolver uma situação, para que a pessoa possa viver mais feliz. Porque a liberdade econômica, a liberdade financeira, Ronaldo, ela não está em números, ela está no seu prazer de viver sem a pressão do dia a dia, a pressão de um banco nas costas. Então não é ter patrimônio, né, com dívida acumulada. É aquela história assim, como é que eu me liberto? Como é que eu meço se eu estou rico? Como é que eu meço se eu estou rico? É se eu não tiver pressão nas costas de uma dívida. Aí eu estou rico. Você entendeu? E não importa o padrão de riqueza. Você tem essa liberdade para respirar sem pressão, está rico. Eu brincava muito nas entrevistas, quando nós começamos aí o TV Brasilagro, de que você tinha uma bolinha de cristal, e quando a gente perguntava um pouquinho de futurologia, ou de cenários, vamos usar o termo mais técnico, você nunca errou. Você nunca errou. E eu não deixava passar um programa sem me perguntar, e agora, o que vai acontecer? E realmente é o que mostra o seu conhecimento, a sua expertise, e a sua seriedade como profissional e consultor. Nós estamos aí chegando quase aí a 3/4 da safra, uma safra complicada, os preços do açúcar desabando. Nós publicamos nessa última quinta-feira, matéria principal do Brasilagro, o etanol hidratado, comparado julho de 2017 para 2018, houve um crescimento de venda de etanol hidratado na ordem de 34%. Fantástico. Fantástico. Por outro lado, nós temos aí açúcar com preço muito baixo, as usinas fugindo do açúcar. Nós temos aí problemas climáticos sérios e as previsões não são nem um pouco animadoras até o final da safra. Exato. Nós temos um imbróglio político, pela frente, que todo mundo acha que outubro se salva todo mundo, ao contrário. Se tem uma definição para se saber o que vem nos próximos quatro anos. O que você consegue enxergar para o produtor de cana, para a indústria de base, para o profissional das usinas que transforma a cana em energia, em açúcar, em etanol? O que você consegue enxergar daqui para diante? Vamos dizer, nós estamos em agosto, começando agosto, daqui para diante, o que você consegue enxergar? Ronaldo, eu não quero ser chamado de novo de cavaleiro do apocalipse, mas não é por aí. Eu acho assim, tudo tem solução. Tudo tem solução. Ainda que às vezes mais traumática, né? Exato, mas tem solução. Concordo com você. Nós vamos ter momentos difíceis, ou seja, as pessoas têm que sentar realmente e planejar o que vai ser daqui para frente. Nós vamos ter uma diminuição na quantidade de cana, já é constatado isso, em torno de 5% já está comprovado, mas provavelmente vai ser mais. Nós provavelmente teremos uma diminuição significativa da produção no próximo ano devido à estiagem, porque mesmo que chova agora daqui para frente, que tem uma perspectiva do El Niño aí que venha a chover, afetou o plantio desse ano. Né? E nós tivemos aí, pelos números que a gente tem lá, em torno de 13% a 14% de renovação do canavial acontecendo. Esse número tinha que ser muito maior. Tinha que ser maior porque já tem um canavial velho e maior para manter no padrão atual. Né? Pelo menos 18% a 20% para manter no padrão atual, ou mais que isso para tentar recuperar. Não tem grana nas empresas para fazer isso, tanto que todo dia a gente olha lá e vê prejuízos e prejuízos nos trimestres das empresas do setor. Bom, então nós vamos ter um ano difícil, realmente, um encerramento com provavelmente resultados negativos nos balanços, o endividamento aumentando, mas isso vai fazer com que feche as empresas? Não, muitas empresas têm cana para moer, vai ter que moer cana no ano que vem, vai ter que fazer a reforma da entre-safra. Então é a hora, sim, em
1999 e 98, rapidinho, até para não tomar muito tempo. Quando nós tínhamos aquela crise instalada em 98, 99, o que o setor fez? Uniu produtor de cana, uniu indústria de base, uniu as usinas e todo mundo se abraçou e falou, nós temos que sobreviver. Então era a usina pedindo prazo para a indústria de base, o fornecedor de cana dando prazo para as usinas, eu estava como diretor de uma usina na época, a pessoa ligava, era um conta corrente, me deposita R$1.000 que eu tenho que pagar o cartório. Eu ia lá e depositava R$1.000 para a indústria de base para pagar o cartório. E assim era para o fornecedor de cana, vou dar cheque predatado para você pagar as suas despesas de casa lá, porque mais eu não tenho para dar. E para passar esse período difícil, você entendeu? Agora, não pode só ficar focado no problema. As empresas precisam ter alguém olhando fora desse dia a dia da pressão para soluções inovadoras, novas tecnologias, coisas que façam melhorar o canavial, linhas de créditos diferenciadas e principalmente seus números, porque os bancos querem saber para onde as empresas vão com realidade, qual é o número dela, qual é a real produtividade dela. E se todo mundo mostrar que está tendo uma ação forte na redução de custo e buscando produtividade, nós vamos nos manter até um período aí que a coisa tem que melhorar. Você tocou num assunto agora, um assunto importantíssimo. Eu tenho algumas vezes repetido isso aqui, citando o Grito pelo Emprego e pela Produção, 99, e que efetivamente, a cadeia produtiva se uniu. E depois nunca mais se uniu. E se nós discorrermos, e dessa união surgiu o maior crescimento do setor sucroenergético do país. Dobramos de produção. Saímos dos 300 milhões de toneladas, chegamos uns 600 milhões de toneladas. Todas as usinas reformadas, com investimentos em inovação, novas plantas industriais. Houveram desacertos, muita gente entrou no setor sem conhecê-lo, e esse é um setor que demanda fundamentalmente o conhecimento, porque cana-de-açúcar não é uma peça de couro que você corta e você costura e transforma em parte de sapato, muito ao contrário. Mas por que teria faltado essa visão dos nossos empresários, de todos eles da cadeia produtiva, e não aproveitaram essa mesma solução que foi encontrada em 99 e não foi nunca mais aplicada, e nós chegamos ao ponto que nós estamos hoje? Ronaldo, a gente passou por um período de bonança muito grande. Então, 2002, 2003, quando o setor começou a melhorar com a questão do carro flex fuel, o álcool começou a ser vendido melhor. E aí as ações, a Cosan que se lançou em 2005 e que chamou a atenção de todo o mercado, que o setor era próspero, e o governo incentivando. Nós vivemos um momento de prosperidade. E aí, muita gente, o setor como um todo, ele subiu de patamar, né? E cada um quis tirar uma fatia do bolo. Isso fez com que o produtor de cana caminhasse de um lado, a indústria de base caminhasse do outro e as usinas do outro. A indústria de base, tanto que os custos de produção aumentaram demais, porque começou a ficar caro, porque tinha muita demanda. No campo, uma disputa enorme por cana-de-açúcar, então o produtor também começou a exigir cada vez mais que as usinas cedessem. As usinas, por outro lado, ainda carregavam o endividamento, tinham que pagar a conta, então elas por si só ficavam administrando essa situação, pago mais aqui, pago mais para o fornecedor, e foram permitindo que os custos de produção fossem aumentando. E ela não conseguiu começar a honrar o endividamento dela. O que acontece? Se você pegar isso efetivamente, é 2008, está fazendo 10 anos, né? Eu sinto o seguinte, houve tanta bonança que o setor perdeu essa capacidade de falar assim, a saída agora é sentar e conversar novamente. Ou seja, as empresas chegaram num patamar e elas não querem às vezes voltar num patamar anterior. E queira ou não, a economia brasileira, quando você olha, muitas empresas estão voltando exatamente 10 anos atrás. Ou seja, a situação dela está como se estivesse 10 anos atrás. Tem que voltar, repensar uma forma de gestão e de manutenção no mercado, para não fechar as portas. Talvez seja, você levanta essa questão e na minha opinião, minha experiência de comunicador, talvez a solução passe necessariamente por essa volta do entendimento de novo. Porque realmente houve uma dispersão, houve uma disputa inglória e sem resultado real nenhum para nenhum elo da cadeia produtiva, e, no entanto, todos perdemos. E tem uma coisa que agrava em tudo isso, né? Que foi bom por um lado, mas que agrava nesse momento,
que é essa troca no formato de gestão, que muitas empresas estão com um formato de multinacional hoje, né? Então, essa relação com o produtor rural, essa relação com a indústria de base, do empresário da indústria de base, que ainda não está profissionalizado, que ainda é um setor que precisa melhorar nessa questão, essa linha de comunicação também ficou meio rachada. Houve um distanciamento e uma pressão por custos mais baixos. E hoje, às vezes, a indústria de base tem uma dificuldade enorme de chegar na empresa compradora e mostrar que não dá mais para se fazer um produto com o custo que eles querem pagar, pelo valor que eles querem pagar. E esse distanciamento, essa comunicação, ela também mudou. Porque a performance dessas grandes empresas, desses grandes grupos hoje, é trabalhar na redução de custos. E às vezes a redução de custos é um pouco forçada, porque força o fornecedor lá a diminuir até às vezes a qualidade dele para poder atender no preço, para que o pessoal atinja as margens esperadas nos planos de negócio. Isso lembra aquela piadinha, bastante indecente, por sinal, do cidadão que estava... A mulher dele queixava que a despesa com a ração do seu cachorrinho de estimação era muito grande. E aí ele começou, então, a racionalizar custo, diminuindo a ração do cachorro, né? No final, o cachorro morreu por inanição, por falta de ração. Mas a mulher ficou muito feliz porque comentava com os amigos, olha, quase que a gente chegou a ter o animalzinho sem precisar dar ração para ele, né? Quer dizer, você não adianta cortar. Porque chega uma hora que você fica sem. As eleições preocupam a você? Sim. Eu acho que todo brasileiro deve se preocupar em relação a isso, né? Ou seja, o país, de certa forma, está parado, aguardando definições até dos reais candidatos, que a gente ainda tem dúvidas de alguns, né? E das políticas de cada um, o que cada um pretende fazer em relação ao futuro desse país, em relação à economia, em relação ao mercado como um todo. Não era a hora da nossa cadeia produtiva sucroenergética ter humildade, sentar e começar a trabalhar já junto aos formuladores das políticas agrícolas, de biocombustíveis, dos nossos candidatos? Não, eu até acho que isso de certa forma está acontecendo, mas assim, o que eu sinto que hoje o mercado, lá do governo, não tem dado também tanta abertura para isso. Existe mais até do lado deles, uma definição de como eles vão tratar todas essas condições para concorrer no mercado, concorrer nas eleições. Porque existem candidatos com pensamentos divergentes, lógico, é bom que exista para que a gente saiba quem escolher, mas ainda se percebe que mesmo os candidatos ainda não definiram que estratégia eles vão adotar para poder apresentar para a população. Nós estamos vendo muito pouco plano em cima disso, né? Então, às vezes, acaba não dando abertura também. Lógico, nós temos que pressionar, não devemos desistir nunca, né? Mas pressionar quem exatamente? Quem será a base desse novo governo que vai entrar? Eu, pelo menos, não consigo enxergar hoje. Se falasse assim para mim, quem que nós vamos acessar para exatamente começar a trabalhar e que estará lá nesse novo governo, mesmo que seja com o candidato A, B ou C, é difícil você identificar. Mas o voto consciente, responsável, isso é importante, identificado com os interesses do nosso setor é fundamental. Fundamental, tem. Nós temos que olhar isso com extremo cuidado, porque a economia é 3, 4% do PIB brasileiro, nós estamos falando. Verdade. Então isso muda muito. Professor, olha, muito obrigado pela sua volta ao nosso programa. Fica o compromisso do meu lado e do seu lado, eu vou exigir ele com toda certeza, me sinto a ter esse crédito. Venha mais vezes para a gente poder discutir da maneira como a gente sempre fez, de uma maneira muito franca, muito clara, sem procurar culpar quem quer que seja, mas mostrar que há com H, né? Há saídas e essas saídas precisam ser conhecidas e discutidas. E desde que a gente tenha, você deixou isso muito bem claro no programa de hoje, o primeiro diagnóstico é o fundamental, saber o que está acontecendo, para depois então se buscar as saídas menos danosas ou menos traumáticas para os agentes e para os gestores envolvidos. Então, lhe agradeço mais uma vez a sua participação e fica aberto o convite permanente. Volte quando você tiver disponibilidade de agenda para a gente conversar. Eu agradeço, Ronaldo, a oportunidade e sempre precisar eu estou à disposição. Muito obrigado. Obrigado a você, telespectador amigo. Nós voltamos na próxima semana com novos entrevistados. Até lá, mais uma vez, muito obrigado.